Pronto, gente, vamos começar então? Ok. Ok. Tudo bem, boa noite. Olha Ok, aí, boa noite. Claudinho. Boa noite. Vamos aproveitar que a pastora tá aí. Ora por nós então, pastora. Amém. Papai, te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, Senhor, por este momento, por estarmos aqui todos reunidos no teu nome, Senhor. Que este tempo seja um tempo de aprendizado, Senhor, e que tu venha estar preparando a terra do nosso coração, Senhor, para que possamos aprender, Senhor Jesus, a viver como Cristo viveu, Senhor. Em nome de Jesus, capacita, Senhor, a vida do Roberto, Senhor, e que tu venha estar abençoando a cada um que entrar, Senhor, para que possamos aprender, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Mais uma vez, boa noite, graça e paz para cada um de vocês. Amém. Já quero agradecer aí a presença de cada um. Creio que todos nós trabalhamos aí durante o dia, né? Tem um pessoal novo aí, viu, pastor Roberto? É mesmo? Glória a Deus, pastor. É, O pessoal já vai entrar aí? o Sandro, acho que ele já está entrando aí. Eu não estou vendo, eu estou com o celular. Aham. Ainda não. Ainda não, né? Já já o Creio povo que entra aí. também. Mas amém, então, irmãos. Vamos continuar aqui, senão o tempo avança e a gente não consegue terminar tudo em uma hora. Apesar de que esse capítulo 6, irmão, como no capítulo anterior, ele é um capítulo com poucas páginas, mas com um conteúdo muito profundo, irmãos. Se a gente for ler cada ponto que foi escrito aqui, vai nos dar um panorama muito real, muito profundo daquilo que nós vamos tratar hoje, que é a ressurreição. É a vida que passa pela morte e a vence. Esse aqui é um trecho que está escrito aqui do capítulo 6, amém? Então, o capítulo 6 é a ressurreição de Jesus e o novo pacto. Bom, então a gente sabe, irmãos, e a gente está tratando isso desde o início do livro, que a ressurreição de Cristo, ela inaugurou um novo tempo. Então, só para a gente recapitular algumas coisas, e esse novo tempo, irmãos, ele inaugurou uma nova movimentação no Espírito. Inaugurou uma nova estação, abriu um novo caminho para todo ser humano, para toda existência, né? Do universo, de todas as coisas. Todas as coisas elas mudaram, irmão. Então a gente precisa urgentemente entender isso, porque antes da cruz a terra, o espírito funcionava de uma forma. E após a cruz, irmãos, entramos numa nova estação, num outro ambiente e numa nova jurisdição, irmão. Foi inaugurada uma nova jurisdição. Esse era o termo correto que eu gostaria de estar usando e eu não estava me lembrando agora. Então, no antigo pacto, as pessoas se moviam numa jurisdição. O Espírito Santo se movia numa jurisdição, né? Como nós falamos, ele vinha, se apoderava das pessoas, dos reis, dos profetas e de algumas pessoas, e depois ele voltava para o Senhor. E no novo pacto, o Espírito Santo ele veio habitar de uma vez por todas no templo que não foi feito por mãos humanas, mas foi feito pelo próprio Senhor, que somos eu e você. Amém? Só que não se trata apenas disso, irmão. Isso é apenas uma de várias outras coisas que após a cruz mudou, irmão. E quando a gente fala de ressurreição, é algo que a gente apenas interpreta ou entende como alguém que morreu e voltou à vida. Mas só que a ressurreição, irmãos, ela é muito mais profunda, o entendimento a respeito disso. É muito mais do que você morrer e passar a viver novamente. Então, na Bíblia, a gente vai encontrar a vida de Lázaro, que morreu e ressuscitou. E a gente conhece também, não digo que conhece pessoalmente, mas a gente já ouviu falar de pessoas que morreram e ressuscitaram. Então, essa ressurreição é uma ressurreição ao qual nós conhecemos, né? Mas a ressurreição de Cristo, irmãos, é um outro tipo de ressurreição ao qual nós precisamos entender.
Porque Jesus, ele não disse, quando ele chega para Maria, é algo que eu vou estar falando um pouquinho para frente, Maria, quando chega para ele, falou, se você tivesse aqui, né, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala para ela assim, olha, eu sou a ressurreição. Ele não disse, eu vou orar e vou ressuscitar Lázaro, o teu irmão, o meu amigo. Não, eu sou a ressurreição. Jesus, ele fala isso atestando que ele é a própria ressurreição, irmãos. Então, ressurreição não é apenas um ato de você morreu e ressuscitou, ou você ora por alguém que morreu e e torna a vida. Não, Jesus, ele é a própria ressurreição. Nós podemos ter o dom de ressuscitar mortos, mas Jesus, ele não tem apenas o dom, ele é a própria ressurreição. E isso, irmãos, é o que nós vamos estar tratando hoje, que a ressurreição de Jesus. Porque através disso, irmãos, inaugurou um novo pacto, uma nova jurisdição. Amém? E hoje, irmãos, como no capítulo anterior, e eu falei também isso, que é algo que nós vemos muito pouco sendo falado nas igrejas, que é a ressurreição, ou como nós aprendemos, né, a Páscoa, né? E a ignorância, irmãos, a respeito do que se trata desse assunto é assustador. Então, se alguém perguntar para você a respeito do o que é a Páscoa para você, me explica para mim, ô meu amigo, meu pastor, meu líder, ou alguém que você conhece e sabe que você crê em Cristo, sabe que você é um evangélico, sabe que você é um cristão, e chegar e perguntar para vocês o que é a Páscoa, o que é a ressurreição, você saberia responder? Essa é uma pergunta que eu faço para você meditar hoje, irmão. Irmãos, o apóstolo Paulo ele diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que esse é um fundamento que se você não compreende o que é a ressurreição, você põe em jogo a sua fé e a sua pregação. Então a ressurreição, irmãos, é a confirmação de que Cristo julgou a velha natureza adâmica e trouxe para o homem uma nova vida nele. Então, irmãos, a ressurreição de Jesus, ela é algo assim que foge à nossa compreensão até. A gente consegue dar alguma explicação, digamos assim, né? Através de uma revelação, através do Espírito, né? Que é justamente isso que o apóstolo Cristiano ele teve. E por isso ele escreveu tudo que está escrito aqui nesse livro de Cristo de dentro para fora, né? Que vai tratar a respeito de vários assuntos concernentes ao novo pacto. O que é isso? O que é essa realidade no Espírito? O que é essa nova vida? O que é essa nova natureza ao qual Cristo veio para nos dar como uma vida nova? Então a ressurreição, irmãos, é a vida que passa pela morte. E não só passa pela morte, mas a vence. E como na semana passada nós falamos, ela vai passar, irmãos, por três pilares que precisamos entender. O que é a ressurreição, irmãos? Ela vai incluir três pilares, que é a morte, o sepultamento e ressurreição. Acho que os irmãos devem lembrar, né? Da semana passada nós falamos sobre isso, né? Que nós precisamos passar por alguns processos e justo aqueles que o Senhor também passou, né? Ele foi no Getsemane, né? Ele abdica da sua vontade e fala, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas todavia seja feita a tua vontade. Então ali ele deixa claro que nós precisamos renunciar à nossa vontade. E então ele é crucificado, ele morre, ele é sepultado, e só depois do sepultamento, que significa apartar da vista, né? Então ele se sucede à ressurreição. Então, esses três pilares, irmão, a gente precisa entender, porque ele precisa ocorrer na minha e na sua vida. Então, muitos cristãos hoje, irmão, sabem o que é a cruz, mas não compreendem quais são esses processos que nós precisamos passar. E são pilares, irmão, como realidades espirituais em nossas vidas diárias. A nossa morte, ela precisa ser diária. Então, a ressurreição, irmãos, é a testificação de que Cristo julgou e venceu a natureza adâmica, irmão. E a partir do momento que ele vence a natureza adâmica, ele estabelece uma nova natureza, uma nova vida em Cristo, a sua própria vida. Amém? Então,
mais uma vez a gente vai encontrar, acho que em Coríntios, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, como disse o apóstolo Paulo, que é o texto que eu mencionei anteriormente, né? Que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação, irmãos. De nada adianta a gente falar e pregar e crer se Cristo não ressuscitou. Então a ressurreição, ela valida que Jesus é o Filho de Deus com poder, irmão. Então, não é apenas um dom que eu e você temos e que nos foi dado muitas das vezes para orar por um enfermo e ser curado. Não é um dom que um homem de Deus tem para ir lá e orar por um morto e ressuscitar. Não, irmãos, isso foi nos dado, foi impartido da vida de Cristo. Mas Cristo, ele é a própria cura. Cristo, ele é a própria ressurreição. Então, Cristo é a própria paz. Cristo é a própria alegria. Então, não se trata de momentos, mas se trata de uma constância. Cristo é. E Cristo porta todas essas coisas, porque ele é isso. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus, ele é. Deus, ele não existe. Deus, ele é. Então, essa base sobre a qual se estabelece toda a realidade do novo pacto, irmão, que é o quê? Através da ressurreição. Então, tudo tem um fundamento. E esse fundamento vai fazer com que a gente norteie a nossa fé. A nossa fé vai estar firmada nisso. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, então a nossa fé ela não é vã. A nossa fé ela é válida. A pregação do evangelho, irmão, é o poder do próprio Cristo ressuscitado. Então por isso que fala que é poder, né? E a igreja, irmão, é o lugar que precisa repudiar o natural para o quê? Para que a gente filtre todas as coisas pelo Espírito. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a ressurreição ela funciona como um filtro espiritual. Tudo que não passa por esse filtro é do velho homem, do eu. Não sei se eu me fiz entender, irmãos. O que vence a morte e permanece, isso sim é ressurreição. E a gente vai entrar nesse ponto para vocês entenderem de fato e de verdade o que significa isso. Se a ressurreição é um filtro, e se tudo aquilo que não provém dessa ressurreição não é de Cristo, então como a gente vive ou como explicar o que é isso, né? Como fazer com que, não como fazer, mas como filtrar todas as coisas para entender o que é de Cristo e o que não é de Cristo, o que vem da ressurreição e o que não vem da ressurreição. Isso é algo muito tremendo, irmão. Quando a gente passa a entender esses pilares que eu mencionei, a gente começa a discernir todas as coisas que vêm de Cristo e o que não vem de Cristo. A gente consegue, digamos que, não digo julgar, né? Mas acho que cabe colocar essa palavra. A gente consegue julgar aquilo que é de Cristo e aquilo que não é. Por exemplo, você ouve alguém ministrando, você consegue discernir se aquilo é de uma raiz adâmica ou se é da raiz da natureza de Cristo. Então a gente consegue ter um discernimento a respeito disso aí, irmão. Em João 11, Jesus não apenas ressuscita, mas ele é a ressurreição. Então o texto de João vai falar novamente, testificando que Cristo ele é a própria ressurreição. Então quando ele responde a Maria, que como eu disse a respeito da ressurreição, ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Não se trata de eu orar por alguém. Não se trata de talvez se através da minha oração vai haver um poder e ele vai ressuscitar. Não. Ele está testificando, eu sou a ressurreição. Se eu estou falando que eu sou, então ele vai voltar à vida. Então, irmão, isso é tremendo. Porque quando a gente vai orar por um enfermo, a gente crê pela fé que ela vai ser curada. Mas uma coisa é você crer pela fé, outra coisa é você ter a certeza de que se você vai colocar a mão, a pessoa vai ser curada. Vocês entenderam qual é a diferença uma coisa da outra? Uma coisa é eu falar, eu tenho fé em orar por aquela pessoa e ela vai ser curada. Outra coisa é eu falar, eu vou orar e ela vai ser curada. Você não está tendo apenas fé, você tem a certeza de que a sua oração ou aquilo que você vai liberar para aquela pessoa é um poder, é algo que vai acontecer. Então é totalmente diferente de eu falar que é em nome de Jesus. Não é em nome de Jesus, eu sou a própria ressurreição. Não sei se eu me fiz entender aqui, irmãos.
Então, são coisas totalmente diferentes uma das outras. Então, isso é mais do que ter o dom de ressuscitar, mas é ser a própria ressurreição. É mais do que você ter um dom de curar, é você ser a própria cura. É a mesma coisa se você tomar o remédio para dor de cabeça, que a dor de cabeça some. Então, assim, é algo tremendo isso, irmão. A gente entender que Cristo é isso. Cristo é a ressurreição, Cristo é a paz, Cristo é a alegria, Cristo é a cura. Então, a vitória sobre a morte não é um evento apenas, irmãos. É uma identidade espiritual. Então, por isso que aquela pergunta a respeito de você sabe dizer para mim ou dizer para alguém do que se trata a ressurreição, o que é a Páscoa, é muito além de você comemorar, irmãos, aquilo que eles comemoravam lá no Antigo Testamento, que era a passagem lá do anjo da morte e aonde houve depois a libertação do povo cativo de Israel. É muito mais do que isso, irmãos. Então, conhecer a Cristo é conhecer a ressurreição que venceu o eu, que venceu a morte. E o eu, com a sua autoproteção, o seu orgulho, a sua justiça própria, algo, irmão, que não pode ser ressuscitado. Ele precisa morrer com Cristo. E aqui a gente vai entrar naquilo que eu disse, do que a gente entender de onde está saindo aquilo que as pessoas estão falando. Tudo que não morre em Cristo, irmão, permanece como obstáculo na sua e na minha vida em Deus. A morte da autoconfiança é o início, irmãos, da vida de ressurreição. Então, qual é a evidência prática, né, como eu havia mencionado anteriormente, de que alguém que vive a ressurreição ou alguém que você está ministrando uma palavra e você consegue identificar, irmão, se aquilo vem de Cristo ou não? Então, como eu consigo enxergar na minha vida? E isso é enxergar na sua própria vida, irmão. Porque é só você quem conhece aquilo que você pensa, aquilo que você faz, aquilo que você vive no dia a dia. Muitas das vezes nem o nosso cônjuge conhece a nossa intimidade. Conhece algumas coisas, mas não conhece 100%, irmão. Tem coisas que muitas das vezes a gente tenta camuflar, a gente tenta esconder, mas é só o Espírito que habita na minha, na sua vida, irmão, que vai saber quais são as realidades, né, que precisam ser mudadas. Quais são as realidades que precisam ser crucificadas, irmão? Então, por exemplo, qual a evidência prática de que alguém vive a ressurreição? É alguém que vive perdoando, irmão. É alguém que, com ousadia, mesmo em áreas onde havia medo, não há mais. É uma pessoa que não tem opinião própria e que não prevalece mais. Independente, irmão, totalmente de Deus, para todas as coisas. É feliz e livre de culpa, mesmo sem explicação. É uma pessoa que vive para Deus e não para gerar ou ficar gerando expectativas humanas. Irmão. Então, por exemplo, você tem dificuldade de perdoar alguém? Você vive em ousadia sem medo? Ou você vive com medo de fazer algumas coisas para o Senhor ou no Senhor? Porque muitas das coisas, irmão, a gente tem ousadia para fazer as coisas para nós mesmos. Mas para fazer as coisas para o Senhor, muitas das vezes a gente teme. E quando eu falo teme, muitas das vezes, irmão, a gente deixa de fazer algumas coisas por temor, que é diferente de medo. Mas tem vezes que a gente deixa de fazer algumas coisas por medo, irmão. Por não ter ousadia no espírito de fazer algumas coisas. Então, você vive, irmãos, de expectativa em relação aos outros. São pontos, irmãos, que a gente precisa avaliar para saber se a nossa vida passou pela cruz. Se de fato nós morremos e fomos ressuscitados. Porque, irmão, se a gente ficar o tempo todo pensando o que fulano, beltrano ou ciclano vai falar a respeito de mim, o que vão pensar de mim, mas aí você pode falar para mim assim, mas Jesus ele perguntou o que as pessoas dizem que eu sou, né? Mas só que são coisas diferentes, irmãos.
Jesus ele perguntou a respeito do que as pessoas pensavam a respeito dele, em como ele se movia, em como ele se portava. Isso foi algo que eu falei na semana passada. As pessoas, Jesus chegou para os seus discípulos e falou: o que as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas veem na minha vida enquanto eu estou ministrando a palavra? Enquanto eu estou andando no meio do povo, o que as pessoas estão vendo a respeito de mim e o que elas estão me falando? E aí os apóstolos ouviram os povos falando, falaram, ó, eles dizem que você é um dos profetas, tu és o Messias, tu és João, tu é Batista. E vocês, quem dizem que eu sou? Pela maneira que eu me porto, por aquilo que eu tenho falado, por aquilo que eu tenho ensinado, né? Então, assim, qual é a expectativa que você gera no seu espírito a respeito das pessoas? Então, assim, a gente pode colocar um exemplo, irmãos, quando a gente coloca ou expõe a nossa vida nas redes sociais. Sempre vai ter, irmãos, pessoas que vão falar coisas boas e sempre vai ter pessoas que vão falar coisas negativas. Irmão. Então, o que te deixa mais preocupado ou te deixa alegre, digamos assim? É você ver que as pessoas estão falando bem de você, porque você, de repente, gravou um vídeo, falou algo ali, e agora vamos ver o que o povo vai falar. Você se importa com aquilo que as pessoas estão falando a seu respeito? Irmãos, tem gente que tira até a sua própria vida, e eu creio que vocês já ouviram falar disso, porque houve pessoas que não gostaram daquilo que a pessoa falou. Ou porque não gostaram da roupa que ela vestia, ou porque não gostou do jeito dela falar, do jeito dela se portar. Então, as pessoas criam uma expectativa a respeito das pessoas que elas nem conhecem. Então, vou dar um outro exemplo aqui. A gente está fazendo um estudo desse livro. E, de repente, eu coloco esse estudo ali para qualquer pessoa estar vendo. E aí eu crio uma expectativa achando que as pessoas vão gostar daquilo que a gente está tratando aqui e as pessoas começam a tacar pedra. E aí, por causa disso, eu me iludo, começo a ficar triste, entro em depressão a ponto de tirar minha própria vida. Irmão, a sua vida não passou pela cruz ainda. Se isso de fato acontece na sua vida, está precisando morrer o seu eu. Porque você não pode gerar expectativa a respeito daquilo que as pessoas pensam ao meu e ao seu respeito. E isso é só uma área que eu estou tratando aqui com vocês, para dar um exemplo do que você passar a sua vida crucificada na cruz e viver a vida de Cristo. Jesus ele não se importava com aquilo que as pessoas falavam. Jesus ele continuou pregando a palavra do Senhor. Quando Jesus falava, eu sou filho de Deus, as pessoas falavam, tu és filho de Beelzebul. Falaram que ele era filho do diabo, mano. E Jesus nem por isso se importou. Então, outro exemplo, Jesus na cruz, irmão. Ele foi açoitado, deram vinagre para ele no lugar de água, com aquela esponja de limpar privada, para vocês entenderem. Ele foi cuspido, caçoavam dele, e ele ainda fala assim, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma nova natureza, irmão. Você perdoar alguém que você não conhece por falar e fazer coisas para você as quais você não merecia. Então isso é expressar, irmãos, e manifestar a nova natureza e a natureza de Cristo, a vida dele, não a minha, a sua. A nossa vida ela precisa ficar pregada lá na cruz, amém? Então é disso que se trata a vida que foi crucificada, que passou pela morte, venceu a morte e agora se tornou a vida de Cristo. É disso que a gente está falando, irmão. É essa vida em Cristo. Então, existem um outro texto que o livro vai abordar a respeito de Tomé. Tomé, quando ele foi falar para ele que a gente viu Jesus ressuscitado, Tomé, ele duvidou, né? Falou, eu só acredito se eu ver. E passaram-se 8 dias após que Tomé falou isso aí. Então, o número 8, irmãos, biblicamente falando, para a gente entender, ele é um número profético, que significa novos começos, né? E Jesus, no 8º dia, aparece para Tomé. Ou seja, é como se Jesus estivesse aparecendo para ele, falando, eu te dou um novo começo para você ver quem eu realmente sou.
Porque até aqui você achava que eu não existia ou que eu não ressuscitei. Mas eu vou te dar um novo começo, para você, a partir de hoje, passar a crer em mim. Então, Tomé, mesmo incrédulo, mano, ele declarava: vamos também. Eu só acredito se eu pôr a mão e pôr o meu dedo aí. Se eu ver com os meus olhos, pôr a mão ainda, né? Então não basta só ver, eu tenho que pôr a mão. Por isso que a gente tem aquela frasezinha lá que eu sou igual a Tomé, né? Só acredito vendo, né? E muitas das vezes até tocando. Então a ressurreição, mano, é o poder de recomeçar a morte que tentou nos parar. A ressurreição é o poder de recomeçar onde a morte tentou nos parar. E o que é essa morte que muitas das vezes tenta nos parar, irmão? É aquilo que eu acabei de falar para vocês. É o meu orgulho, é o meu eu, é a minha falta de perdão. Tudo isso é morte, irmão. Na minha, na sua vida, significa morte. Vocês já viram pessoas que são difíceis de perdoar? E essas pessoas, pela falta de perdão, elas começam a ficar doentes e enfermas? E muitas das vezes a pessoa que ela não tá perdoando, a pessoa tá bem. Por quê? Porque a falta de perdão, irmão, é uma chave que você tranca em você mesmo e joga para dentro de você mesmo. Você se tranca numa prisão onde é só você quem tem a chave. Então, isso é a morte, irmão, que muitas das vezes nos para. É a morte que nos impede de avançar. Então, vocês lembram quando Jesus foi preso e levado para ser crucificado? Os apóstolos eles correram, irmão. Pedro negou ele 3 vezes. Então, irmãos, o medo também é uma morte que nos impede de experimentar essa nova vida após a ressurreição. Vocês entenderam essa parte aqui? Que o fato deles terem medo é uma morte que impedia eles de avançar. Era como se tivesse fechado uma porta na frente deles e eles não pudessem mais atravessar por aquela porta. Ou seja, eu chego a dizer para vocês que era a cruz que eles não queriam carregar. Era a cruz que eles não queriam ser crucificado que impedia eles de viver a vida de Cristo, irmão. E aí é aquilo que a gente falou agora, né? Pedro chegou a negar ele 3 vezes. Então, em Romanos vai estar escrito aqui no livro que Romanos 8:11. Deixa eu procurar aqui. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em nós habita, irmãos. Isso é tremendo, irmão. Então, a igreja no novo pacto, irmão, deve ser um organismo que vive por esse Espírito e que rompe esses limites, irmão. Esses limites que muitas das vezes nos impedem de avançar. É uma palavra assim, irmão, que só isso aqui que a gente leu de Romanos é muito tremendo. Então, o novo pacto, irmão, após a cruz, é redentivo para mim e para a sua vida. Por quê? Porque ela transforma assassinos em apóstolos e bastardos em filhos. Nós éramos destituídos, irmãos. Nós éramos órfãos. E após a cruz, Cristo nos fez filhos. Nos trouxe redenção. Então, todo aquele que aceita a Cristo, irmão, e morre a sua velha natureza para viver a vida dele, é transformada realmente num novo homem. Pessoas que eram assassinos, como no Antigo Testamento, viraram apóstolos, que era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perseguia e matava os cristãos, irmão. Quando ele tem um encontro com Cristo e ele entende o que é a ressurreição, ele se transforma numa outra pessoa. Então, todos aqueles que recebem o Espírito de adoção, que clama Abba Pai, somos eu e você. Aceitamos a Cristo, fomos feitos filhos do Senhor. Então a igreja precisa caminhar, irmão, na revelação da ressurreição e se tornar numa igreja sem limites. Em Cristo não há limites, irmão. Todo limite ele fica crucificado na cruz. Tudo aquilo que impede a minha, a sua vida de caminhar para frente, seguir em novidade, longevidade de vida, ela precisa romper através da cruz, mano. A cruz como a gente fala, né? É o abridor de latas. Ou seja, quando você compra, vou dar o exemplo que sempre o Cristiano usa, o apóstolo Cristiano. Quando você vai no mercado comprar uma lata de pêssego, você não escolhe o pêssego pela lata, né?
Você escolhe o amarelinho ou o branquinho, enfim. Você comprou aquela lata de pesco por causa daquilo que está dentro da lata. Não por causa da lata, ainda que ela seja bonita. Quando você chega na sua casa, você vai pegar o abridor e você vai rasgar aquela lata. Porque o que te interessa está lá dentro, que é o pêssego. Então, irmãos, a cruz nada mais é do que isso. Deus, ele não está procurando essa vida humana do Roberto. Ele quer rasgar esse velho Roberto, esse velho homem, para que o novo homem seja colocado para fora. Por isso que esse livro é de dentro para fora, irmãos. Não se trata daquilo que você vê pelo exterior. Deus, ele, quando ele olha para mim, para sua vida, ele não vê o nosso estereótipo. Ele vê o meu e o seu coração. Por isso que fala que o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações, porque é de dentro para fora, irmão. E aquilo que contamina, como diz a palavra, não é o que entra, mas é o que sai, porque é de dentro para fora. Então a cruz, irmãos, é esse abridor de lata que rasga o velho homem para que o novo homem salte para fora. Porque o que Deus quer é aquilo que está aqui dentro, não é o que está por fora. Então, como eu falei já em alguns textos, alguns estudos para trás, Deus enviou o seu filho como uma semente incorruptível. E a gente sabe que na Bíblia nós somos comparados com a terra. Até a pastora Margarete orou hoje, que a semente cai em terra boa. E a gente tem a parábola, né, das sementes que caíram à beira do caminho. Uns caiu pedregais, outros espinhos, e outro caiu pela superfície, mas teve uma semente que caiu na terra boa. E essa frutificou, essa cresceu e se desenvolveu. Então, Cristo, quando ele é lançado na terra que somos eu e você, como uma semente incorruptível, irmão, Deus ele está querendo colher o seu filho. E para colher o filho dele, precisa o quê? Do abridor de lata, que é a cruz. Para que seja rasgado o velho homem, Cristo venha aparecer através da minha e da sua vida. É isso que se trata da ressurreição, irmão. Então a pergunta para você é: você já passou pela morte do seu eu e vive a ressurreição? Irmão, só isso aqui que eu falei para vocês a respeito da falta de perdão já vai te dar um norte. Então, não basta saber da cruz, irmão. A pergunta do novo pacto é: você já vive ressuscitado? Porque eu saber o que é a cruz é uma coisa. Eu saber explicar o que é a cruz, eu saber explicar o que é a Páscoa, é uma situação, irmão. Agora, eu vivo essa realidade da cruz. Eu vivo a realidade que Cristo vive, o Cristo ressuscitado, porque Jesus era um. Mas Cristo, irmão, Cristo ressuscitado é outro. Não sei se eu me fiz entender qual é a diferença, irmão. Jesus que caminhou na terra era um. Fazia milagres, falou que era o filho de Deus, fez muitas coisas que se colocasse na Bíblia, como diz o texto, não caberia. Teria que fazer um livro muito grande. Então só foram citadas algumas coisas. Só que o Cristo ressuscitado, irmãos, é mais do que Jesus. Porque Cristo estava dentro de Jesus. Jesus ele foi rasgado na cruz, como eu disse. A cruz rasgou a Jesus, que saltou para fora o Cristo ressuscitado, irmão. Somente através de Cristo se instaurou um novo pacto, a nova jurisdição a qual eu e você estamos hoje, vivendo nos dias de hoje. Então, aquilo que a gente fala direto aqui, irmão. Antes da cruz, as pessoas viviam na promessa. Existiam várias promessas, e a promessa era Cristo. Mas após a cruz, irmãos, nós não vivemos mais das promessas, nós vivemos a realidade de Cristo. Então, nós não vivemos mais por promessa, nós vivemos a realidade de todas as coisas consumadas, amém? Então, essa é a pergunta que devemos nos fazer, irmão. E não aquela resposta onde você diz, eu nasci novo quando eu aceitei a Cristo. Não sei se você já falaram isso, porque eu já falei, irmão. Eu nasci de novo quando eu aceitei a Cristo com 26 anos. De fato e de verdade, irmão, não foi ali que eu nasci de novo. Tem pessoas, irmãos, que dizem até que quando foram sepultadas lá nas águas do batismo, morreu o velho homem e nasceu outro. Mas ainda não passaram pela cruz, irmão. Ainda não morreram e nem passaram pela ressurreição. Então, vocês entenderam qual é a diferença, irmão? Quando a gente fala que aceitou a Cristo, agora eu tenho uma nova vida. Vocês têm entre aspas, porque você não passou pela cruz ainda.
Então, eu vou dar outro exemplo aqui que a gente já falou algumas vezes e eu vou falar de novo hoje. Lá quando Adão perde a vida no espírito, porque ele comeu do fruto, pecou, foi destituído da face do Senhor, foi destituído do Éden, e todos aqueles que nasceram após Adão nasceram em pecado. Então, quando eu e você nascemos da nossa mãe, nós nascemos em pecado. Nós nascemos mortos no espírito. E agora perdi o raciocínio. Deixa eu tomar uma golinha para ver se eu lembro. Perdi o raciocínio, perdão, irmão. Oh, meu Deus. Faz lembrar Espírito Santo. Ai, meu Deus do céu. Não sumiu o raciocínio agora, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo entrar na marra, mano. Nós somos destituídos, amém? Nós nascemos mortos no espírito. Então, quando a gente aceita Cristo, uma nova vida se estabelece. A palavra de Deus diz que nós somos arrancados do reino das trevas e colocados no reino de luz. No reino de luz. Mas nós estávamos em pecado. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós fomos arrancados do pecado e fomos colocados no reino de luz. E a palavra de Deus diz, irmãos, que nós somos santificados. Nós somos feitos santos nele. Entrei no raciocínio de novo, irmão. Então, nós somos arrancados das trevas e colocados imediatamente no reino de luz. Então, nós saímos do lamaçal do pecado imediatamente e fomos colocados santos juntamente com Cristo. Só que, irmãos, isso foi imediato. O exemplo que a gente dá é da esponja quando a gente tira ela do rio sujo. Ou tira ela da lama. Aquela esponja vai estar suja, não vai estar? Você tirou ela imediatamente ali e você coloca na água corrente. Então ela foi arrancada do pecado e foi colocada na água corrente. Só que aquela esponja, ela foi arrancada do pecado, mas ela não foi automaticamente limpa. Ela precisou passar pelo processo de limpeza. Então a água foi purificando a esponja até que ela ficasse limpa. Então é isso na minha e na sua vida. Nós fomos feitos santos imediatamente, mas nós passamos por um processo de santificação. Nós vamos nos tornando santos. Então é assim a nossa vida no Espírito, irmão. Nós morremos para o velho homem, lá quando nós aceitamos a Cristo, nós sepultamos o nosso velho homem quando fomos batizados nas águas, e agora nós vamos nascendo para uma nova vida. Mas essa nova vida, irmão, aquele velho homem precisa ficar pregado na cruz, na verdade. Então, a partir do momento que eu vou entendendo quem é Cristo, a partir do momento que eu vou entendendo quem é Ele na minha vida, eu vou sendo purificado pelas águas do Espírito Santo, vou sendo lavado pela palavra, vou sendo santificado, então eu vou sendo morto e ao mesmo tempo vou sendo ressuscitado. Imediatamente eu fui sepultado e ressuscitado, mas o processo de ressurreição é o pouco, irmão. Nós vamos passando por esse processo da mesma forma de santificação. Vocês entenderam aqui, irmãos? Amém? Então, o processo, irmãos, todos nós precisamos passar, mas precisamos entender o que é isso. Muitas das vezes a gente acha que vive em pecado. Eu pequei, vou dar até o exemplo do pastor Luiz. Conversou com uma pessoa, falou que não tem mais salvação porque eu pequei. E por quê, irmão? Porque foi ensinado dessa forma. Então, quando a gente não entende algumas realidades, a gente passa a viver dessa forma. A gente vive na ignorância, irmão. Então, a ressurreição é isso, é a mesma coisa. Quando nós não entendemos o que é a ressurreição, a gente vive aquém. Porque a gente acha que precisa sempre estar pedindo perdão aos nossos pecados. É claro, nós precisamos pedir perdão para os nossos pecados. Isso é fato, irmão. Mas a ressurreição também é isso. Nós precisamos entender que precisamos estar mortos com Cristo para juntamente com Ele sermos ressuscitados e viver juntamente com Ele. Amém? Então a pergunta é: vivemos ressuscitados? Como dito, se você ainda se importa com o que dizem a seu respeito, se você ainda se importa com a sua reputação, se você ainda confia mais no que você faz do que em Cristo, se você ainda vive se você ainda vive no eu,
não se importando com nós, se você vive querendo suprir a expectativa dos outros, são indícios, irmãos, que você precisa ser crucificado. Tudo são coisas práticas, irmãos, que a gente vai que vai estar escrito aqui no livro que o apóstolo Cristiano deu como uma referência e não como uma verdade absoluta, amém, irmãos? Porque nada é absoluto, amém? Quando se trata das coisas do reino de Deus. Porque o Espírito Santo vai nos levando em revelação a coisas mais profundas, amém? Mas ele deixou escrito aqui, ó, na página 123. Se vocês tiverem o livro aí, vocês vão estar lendo esses pontos que eu acabei de mencionar. Se você experimentou Cristo em sua morte e ressurreição, algumas evidências são bem fáceis de observar. Seguramente você perdeu muitas coisas. Seguramente algumas situações em que você antes tinha confiança para agir sozinho, hoje você tem dependência total do Senhor. Seguramente em áreas em que você era ousado, hoje você tem receios. Seguramente a sua opinião não precisa mais prevalecer em uma conversa ou discussão. Isso aqui é um indício, irmão. Irmão, quantas vezes eu já não conversei com pessoas, principalmente com um pastor, né? Quando a gente conversa com um pastor é meio complicado algumas coisas, né? Principalmente quando a gente diverge em alguns pontos teológicos. Então, para não discutir, meu irmão, se você está falando que é assim, então que assim seja, porque é o entendimento que a pessoa tem. Então você não entra em discussão com isso. Porque existem doutrinas que foram o homem que estabeleceu. Não é o fundamento eterno do Senhor, dos princípios da sua palavra. Então, para que você vai entrar numa dividida de bola se o cara crê dessa forma? Agora, se for uma heresia, irmão, aí você realmente precisa refutar, né? E aí, muitas das vezes, não adianta nem muito discutir também, porque se a pessoa entende dessa forma, não tem como a gente prolongar essa discussão. Então, a gente vai entender, por exemplo, testemunho de Jeová. Vocês me perdoem se tem alguém da família que é testemunho de Jeová, irmão. Tem algumas coisas que não tem como você discutir, porque eles aprenderam daquela forma, então não tem por que você discutir com uma pessoa que entende isso, que fundamentou a sua fé dessa forma. Então, se a sua reputação foi abalada, mas inexplicavelmente você se sente feliz e sem culpa, isso é um indício de que você passou pela ressurreição. É aquilo que eu falei, de você postar um vídeo, irmão, e as pessoas começarem a malhar você na cruz. Irmão, eu estou pregando aquilo que eu creio. E se o que eu creio não é uma heresia, o que as pessoas vão falar a respeito disso não me importa. O que importa é o que o Senhor pensa ao meu respeito e ao seu respeito. O resto, irmão, você joga fora. Amém? Como eu disse, não sendo heresia. Outra aqui, irmão. Seguramente a visão do eu deu lugar à visão do nós. Irmãos, isso aqui é principalmente dentro da igreja, irmão. No corpo de Cristo. Irmão, a gente precisa entender isso para ontem. O corpo de Cristo é um organismo vivo que nós não podemos olhar para o corpo de Cristo como eu, mas é como nós. Nós somos o corpo de Cristo. Não é eu sou o corpo de Cristo. Eu sozinho não formo o corpo de Cristo, irmão. Assim como um peixe não forma cardume. Um cardume só é cardume quando tem outros peixes junto. Assim é o corpo de Cristo, amém? Se você conviverá com. Seguramente, você conviverá com as suas próprias debilidades e necessitará do Senhor para confirmar cada um de seus passos e decisões. Preciso tomar uma decisão importante, irmão. O que você faz? Você busca a sua inteligência para tomar uma decisão ou você busca o Espírito Santo? Pastor, estou precisando tomar uma decisão, me ajuda. Vamos orar junto comigo para tomar uma decisão? Vamos discernir junto isso aqui? Bom, tem pessoas que decidem ir para uma outra nação sozinho, por causa de um emprego e arrumou. Seguramente você não vive mais para suprir a expectativa das pessoas, mas as do Pai. É aquilo que eu acabei de mencionar, irmão. A minha e a sua expectativa tem que ser as do Pai, e não as das pessoas, amém? Seguramente sua alegria não estará mais fundamentada em conquistas pessoais,
mas nas coisas do alto. Qual que é a tua e a minha alegria? É em conquistar coisas, bens materiais, posição, aplauso. O que é mais importante para você, irmão? O que você está buscando? São as coisas do alto ou essas conquistas pessoais? Então, esses são alguns indícios que foi colocado no livro, irmão, para a gente, como um balizador, irmão, como um prumo. Para quê? Coloca no prumo essas perguntinhas que foi colocada aqui para nós hoje, do livro da página 123 e 124, e faz um prumo, irmão. Se a tua vida vai estar alinhada com essas coisas aqui. Se não tiver, Senhor, me crucifica. Faz igual o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo, irmão. Amém? Então, queridos, como eu disse, são poucas páginas, irmão, mas são assuntos muito profundos que tratam a respeito do que nós entendemos a ressurreição e o novo pacto, irmão. Capítulo 6, a ressurreição de Jesus e o novo pacto. São coisas, irmãos, que nós precisamos aprender para ontem. Porque muitas vezes a gente está velho na igreja, irmão, e a gente não sabe nem explicar o que é a ressurreição. A gente não sabe explicar o que foi Cristo sendo lançado como uma semente incorruptível. Amém? Deixa eu ver que oração aqui, irmão. A gente tem 5 minutinhos aqui para encerrar, irmão. Acho que falei pouquinho demais aqui. Mas, amém, irmãos? Os irmãos conseguirem entender esse capítulo 6, o que fala a respeito da ressurreição, do que se trata, irmão, a cruz na minha e na sua vida. A Páscoa foi algo muito mais profundo do que a libertação do povo do Egito. A ressurreição de Cristo foi algo muito mais profundo do que simplesmente ele voltar à vida dos mortos. E ele se tornou a própria ressurreição, amém? Será que você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Amém. 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 Irmãos, querem falar alguma coisa? Fique à vontade. Alguma dúvida, alguma pergunta? E como eu sempre digo, se eu não souber responder, a gente vai buscar depois, através de, até mesmo do apóstolo Cristiano, né? Foi ele quem escreveu o livro. Então ele vai estar nos dando direção e resposta para aquilo que a gente não souber responder, amém? Tem o pastor Luiz também para responder para nós aí, ó. Ô, glória. Amém, irmão? Vocês querem comentar alguma coisa? Fique à vontade, tá? Só abrir o microfone aí. Testemunho, qualquer coisa, irmão. Fica à vontade. Enquanto vocês pensam aí, irmão, deixa eu ler só a última frase que ele escreveu aqui. Deixa eu ler rapidinho aqui. Nossa, cara, isso aqui é tremendo. Ó, Que se o página que é, ministério de pastor? Elias... Oi? Pode falar, pastor. Página. Que página que é? A página. 127. Ó, se no antigo pacto temos na relação de Elias e Eliseu uma analogia de Cristo com a igreja, podendo entender que assim como Elias subiu aos céus, Cristo também subiu aos céus, assim como porção dobrada de seu Espírito veio sobre Eliseu, o Espírito Santo veio sobre a igreja para que façamos obras maiores. Você entendeu, irmão? Quando a gente entende o que é o novo pacto, a gente começa a ler algumas não, né? A gente começa a ler os textos da antiga aliança e a gente começa a ver todas as coisas pelos olhos do novo pacto, irmão. Então a gente começa já a fazer uma similaridade, né? Ó, se o ministério de Elias foi marcado por produzir vida onde havia morte, assim como Cristo, que viveu a plenitude disso ao vencer seu corpo à morte, o ministério de Eliseu foi marcado pelo caminhar no poder da ressurreição, rompendo as limitações para a plenitude. Essa é hoje a nossa responsabilidade como igreja, que se move no poder da ressurreição, ou o quê? Romper com as limitações e manifestar a plenitude de Cristo. O ministério de Elias foi marcado por produzir vida onde havia morte, irmão. Cristo fez a mesma coisa. Nós estávamos mortos em pecados. E ele produziu vida na minha e na sua vida, irmão. Isso é tremendo. Olha só, Eliseu ele foi marcado pelo caminhar no poder da ressurreição.
Vocês lembram, né? Elias, ele mesmo morto, quando foi jogado em cima de um cadáver de ossos, né? Aquele, eu acho que era ossos, agora eu não me lembro direito da história, mas ele ressuscitou, né? Rompendo as limitações para a plenitude. Irmãos, isso é tremendo, irmão. Então, como disse, mais uma vez, a ressurreição não é um dom, irmão. Talvez eu e você possamos portar alguns dons, mas Cristo, ele é a própria ressurreição. Amém? Amém. Amém, irmãos? Irmãos, mais uma vez, antes da gente terminar, eu quero agradecer a cada um de vocês que teve a disposição, né, para poder estar nos ouvindo, para poder fazer parte aqui do nosso estudo. Deus abençoe a cada um de vocês e que essa revelação a respeito do que é a ressurreição, irmãos, possa ser de fato e de verdade na minha e na sua vida, irmão. Que de fato e de verdade a nossa vida possa expressar a ressurreição de Cristo. Isso é o que, como igreja, nós precisamos romper na face da terra. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor, que através do seu Espírito, possa trazer mais revelação a respeito disso, irmão. Sempre nos confrontando. E como eu disse, né? Se a gente lê algumas coisinhas aqui do livro, a gente pode colocar o prumo, irmão, para ver se a gente está fora ou se a gente está alinhadinho ali com ele, amém? Porque só dessa forma a gente vai conseguir, de verdade, manifestar Cristo, amém? Não apenas de palavra, mas Cristo como vida através da minha e da sua vida, amém? Quer falar alguma coisa, pastor, para a gente encerrar? Não, eu estava pensando aqui agora, né? Quando Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha aí, Né? isso é tremendo, E pastor. é tremendo. Uhum. Olhando por esse ângulo, né, que Jesus é a ressurreição e a vida, é tremendo o que nós ouvimos hoje. Você vê, pastor, como quando os olhos do nosso entendimento são abertos, a gente começa a entender alguns textos que passou despercebido lá atrás. Então, irmãos, eu louvo a Deus por cada um de vocês aqui, porque essa disposição de sentar, irmão, ficar uma hora ouvindo algo a respeito de um livro que foi dado, esse livro foi dado por Deus para o apóstolo Cristiano. Ele não escreveu do seu intelecto. Se a gente for ler esse capítulo aqui, ele fala: ó, eu estava meditando em tudo aquilo que o Senhor tinha me dado e o Senhor me fez. Quer ver? Deixa eu ler rapidinho aqui, irmão. Sei que está tomando um pouquinho de tempo, mas No início, lá no né? início. Lá no A início. minha mente cheia de ideias inspirada pelo Espírito Santo, cheia de gratidão e vida, quando me ponho a pensar na vitória triunfante do Senhor, buscando as palavras certas para falar sobre a ressurreição. Você entendeu, irmão? As coisas que ele recebeu do Espírito Santo, ele querendo colocar em palavras de uma maneira a qual venhamos a compreender aquilo que ele recebeu. E muitas das vezes a igreja está falando que Páscoa, não diga a igreja, né? Mas as pessoas estão falando que Páscoa se assemelhando a coelhinho da Páscoa, fazendo uma noção assim totalmente sem pé nem cabeça. E quando a gente entende do que se trata, do que é realmente a ressurreição de Cristo, e como o pastor falou, eu sou a ressurreição e a vida, irmão, isso aí abre o nosso entendimento de uma maneira muito grande. Amém? Amém. Então, irmão, se vocês não leram, leia esse livro porque vai trazer muito esclarecimento, é muito esclarecedor para nós, irmão. Como eu falei, são assuntos que não são tratados em muitas das igrejas, irmão. Mas glória a Deus que tem algumas igrejas lá no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, irmão. Porque ainda há 7 mil que não se dobraram, irmão. Ainda há 7 mil que estão vivendo os princípios bíblicos. Estão vivendo através da revelação do Espírito Santo. Estão vivendo através da ressurreição de Cristo. Então, são palavras, irmãos, que estão alcançando as nossas vidas e alcançando a nação japonesa. São fundamentos que estão trazendo, irmãos, que são fundamentos de vida e não de palavra, de conhecimento. Amém?
E quando eu falo conhecimento, é conhecimento humano. Amém, irmãos? Amém. Pastor Luiz, ora para a gente então encerrar em nome de Jesus? Amém. Pai querido, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por mais esse tempo que nós passamos, Pai, recebendo as instruções, Deus, daquilo que o Senhor está formando dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo, por revelar Cristo a cada dia, a cada estudo, a cada semana, Senhor. Temos aumentado esse nível de luz, de entendimento em nossas vidas. Que o Senhor continue iluminando, Pai, todo o nosso ser. Que a Tua palavra ela seja, Senhor, essa lâmpada, essa lamparina, onde nossos olhos se abram, Senhor, para que Cristo, o Senhor, seja formado dentro de nós. Nós agradecemos pelo Espírito Santo que o Senhor deu para habitar dentro de nós. E por meio dele, Senhor, são reveladas essas verdades, ó Deus, que muitos, ó Deus, e a partir daquilo que nós aprendemos, e aprendemos às vezes de uma forma religiosa, de uma forma errada. Hoje estamos aprendendo, Deus, a verdade que nos liberta e que nos chega, Deus, a esse lugar onde o Senhor quer nos colocar, onde nós possamos, ó Deus, resplandecer, Pai amado, como baluarte, como igreja, como corpo de Cristo aqui na terra, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida do pastor Roberto, pela vida da pastora Nancy, pela sua casa, pela igreja, sonhos de Deus, Pai, aí em Totigue, Pai, que o Senhor continue, Senhor, iluminando, Senhor, o coração deles, a mente deles, e todas as pessoas que estiveram conosco hoje nessa live, Senhor, que a tua luz possa aumentar cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe. Igualmente, para vocês E também. a Tá? gente vai subir no YouTube essa aula aí, se vocês quiserem ver novamente. Está disponível. Vou Assim, passar o link para o pastor Luiz. Amém? por favor. Irmãos, Amém, boa noite. abraço. Boa noite. Deus Boa abençoe. noite. Boa noite. Amém, boa noite. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau, até mais.